Boa noite, caros irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações na nossa casa virtual. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparência. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito, é alimento da alma, como pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual,
jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegria. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar,
cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho, a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações, nesta hora sublime de doação, em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no teu dia a dia. Conheça-se a si mesmo.
É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos o nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro? Tudo converge para dentro, tudo converge para nós mesmos. Se ainda não o fez, inicie um estudo minucioso a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar a emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir responsabilidade. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou aquele espírito que lhe salva a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Zoraida. Boa noite, querida. Saudade de você, amiga. Exatamente. Que bom ver. Que bom vê-la. Então, a doutrinária da noite de hoje está a cargo da nossa amiga, colega, irmã querida, Zoraida. Esteja à vontade, amiga. Obrigada. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu me chamo Zoraida, para quem não me conhece. Sou trabalhadora do Cefac há quase 15 anos. E eu desejo, então, uma boa noite a todos os corações que vêm se juntar aos corações do Cefac, unir-se aos corações do Cefac nesta noite de estudo. Queremos, então, fazer uma pequena prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela dádiva da vida, pedir a Jesus a permissão para que a gente divulgue o evangelho dele nessa noite, que ele nos ampare e derrame sobre nós a sua paz, que os benfeitores e amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, que divulgam, que nos auxiliam na divulgação do evangelho, estejam conosco neste momento, com todos nós, quem fala, quem ouve, e que eles nos intuam bons pensamentos, um raciocínio lógico, para que a gente entenda o assunto dessa noite. Que assim seja. Bem, nós vamos falar essa noite de um assunto que me traz muita alegria e uma emoção bem grande. Vamos falar de Maria de Nazaré. Quem será? Quem será esse espírito iluminado que gerou no seu ventre o nosso mestre amigo, o governador do nosso ordem? Quem será esse espírito iluminado? No tempo em que nasceu Maria de Nazaré, era muito diferente
do tempo que hoje corre. Lá naquele tempo, as mulheres eram muito pouco reconhecidas na sua individualidade. Se nasciam em uma família constituída, elas serviam ao pai e o obedeciam cegamente. E, em troca, tinham a proteção do pai, o alimento, a segurança do pai. Depois, em adultas, quando casavam, trocavam o pai pelo marido, seu senhor e protetor. As viúvas, naquele tempo, que ficavam sós, sem proteção masculina, se não tinham filhos adultos, eram muitas vezes expulsas de suas casas e precisavam viver de favores alheios. Inclusive, na época, os agricultores colhiam suas plantações em círculo, para que os extremos, os cantos, ficassem para os desvalidos colher, as viúvas, os aleijados, os leprosos, os desvalidos da sociedade. E a nossa história começa nesta paisagem que acabamos de descrever, com uma jovem de nome Maria, prometida em casamento a José. Ela com 16 anos e ele com 36, viúvo e com 5 filhos. Imagine. Então, a história de Maria vem contada nos evangelhos. Então, nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, João e Lucas. E eu tirei do evangelho de Lucas, então, os versículos da onde ele falava sobre o anjo ter vindo avisar Maria do nascimento de Jesus. Então, é o versículo, aliás, o capítulo 1, versículos de 26 a 38 do Evangelho de Lucas. E diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela perturbou-se muito com as palavras e ficou considerando que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Versículo 33. Versículo 33 diz assim: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isso? Não conheço homem nenhum. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, conceberá um filho na sua velhice. Isabel já tinha perto de 60 anos. Em sua velhice. E é este o 6º mês para ela. Porque para Deus nada é impossível. E encerrou então dizendo: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bem, imaginemos então a paisagem que eu descrevi para vocês no princípio, como é que era.
naquela época na Palestina, e agora então Maria tinha um enorme problema, um grande problema. Como contar a José, seu noivo, prometido, que ele casaria com uma mulher grávida? E qual seria a reação dele, a sua atitude? E ainda, se ela dissesse para ele que a gravidez era obra de Deus. Então, Maria, para se aconselhar com a sua prima Isabel, vai então até as montanhas de Judá, onde morava Isabel com seu esposo, Zacarias, que era sacerdote hebreu, e para se aconselhar com ela, né? E de certo também para presenciar a gravidez de Isabel. E aí ela vai, então são 3 ou 4 dias a pé, porque era assim que se viajava naquela época. E então Maria foi. Assim que Isabel ouviu o cumprimento de Maria, o bebê em sua barriga pula de alegria, sabendo, entendendo o que está acontecendo, né? E, e a prima Isabel, cheia do Espírito Santo, chama Maria da mãe do meu Senhor e ainda diz: Feliz és tu que acreditou. Então, Maria fica com Isabel os 3 meses restantes da gravidez e nasce, então, João, que depois se tornaria João o Batista. E, depois do parto, Maria, então, volta ao seu problema. Retorna, então, para casa para conversar com José. Bem, ambos, José e Maria, eram servos muito fiéis, crentes em Deus e muito fiéis na sua doutrina. E José queria muito acreditar na palavra de Maria. Ele acreditava que ela pudesse ser sincera, mas um fundo de incerteza acometeu José. Ele queria acreditar, mas não acreditou. Não acreditou. E mesmo ele não querendo envergonhar Maria, ele resolveu desmanchar o noivado. Só que ele resolveu fazer isso às escondidas, então, que era para não desmoralizar Maria perante todo mundo. Acertado que ele ia pedir, então, a separação daquele noivado, na noite anterior, ele sonha com um anjo lhe dizendo que tudo que Maria contou, repetiu os detalhes todos e tudo que Maria contou era verdade. E que realmente era tudo verdade a gravidez. Ele, então, acreditou e resolveu então, casar com Maria. E esse casamento acontece, e a partir daquele momento, José, então, tomou para si a responsabilidade de cuidar de Maria e do Filho de Deus. Olha a altura desse espírito. Bem, então, meus irmãos, quando chega assim o final do ano, essa época que a gente está vivendo agora, a gente fala muito em Jesus, não é? O Natal, Jesus, a manjedoura. Jesus é o espírito mais puro que jamais pisou no nosso planeta. Mas o trabalho de Jesus não começou há 2020 anos atrás, com o seu nascimento. Jesus é um espírito puro, com milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos tem Jesus. E então, ele faz parte dos espíritos engenheiros siderais, co-criadores de Deus, auxiliares de Deus. E então, há cerca de 3,5 bilhões de anos, este espírito, que nós conhecemos como Jesus, ajudou Deus, nosso Pai, a cocriar a Terra, o nosso planetinha azul. O planeta, este planeta
do qual ele se tornou mentor e governador espiritual, né? Bem, mas antes de continuar nossa história, eu quero lembrar aos irmãos os pilares da nossa doutrina espírita. Quais são os pilares da nossa doutrina espírita? Crer na existência de Deus, crer na imortalidade do espírito, crer na reencarnação, crer na multiplicidade dos mundos habitados, não é? Então, é nisso que vai se basear a parte, então, espiritual dessa história que eu vou contar para vocês agora. Antes de Jesus vir encarnar aqui no nosso orbe, ele vai nas paragens divinas, espirituais, à procura de espíritos irmãos, amigos, iluminados, que preparassem o campo humano para a sua chegada. E vieram muitos espíritos assim antecedendo Jesus. Krishna, Lao Tse, Zoroastro, os profetas do Novo Testamento, do Velho Testamento, ou melhor, como Isaías. Isaías nasceu 765 anos antes do nascimento de Cristo. E ele profetizou muitas coisas, e entre elas, que viria o Messias. Por isso que todos os hebreus esperavam o Messias. Que viria o Messias, que ele nasceria em Jerusalém, e que ele seria um descendente de Davi. Por isso, José deveria ser o pai. E que ele seria o rei dos reis. E que o império dele existiria para sempre neste planeta. Imaginem só. Isaías em 761 a.C. Todos esses personagens foram, então, criando um campo humano, um campo mental para a chegada de Jesus. Bem, segundo o Espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, que é uma psicografia de João Nunes Maia, demorou mais ou menos 500 anos a preparação. Então, nós vimos aqui, mais ou menos, passou um pouquinho mais de 700 anos, Isaías já tinha predito antes, né? Jesus preparando, então, a sua vinda à Terra. E nessa preparação, a Palestina, que compreendia a Judéia, Pérea, Galiléia, Samaria e Decápolis, com cerca de 3 milhões de pessoas encarnadas, foi totalmente magnetizada e preparada para que esses espíritos nobres aqui encarnassem. Jesus, então, parte para a constelação de Sírios, onde ele busca um espírito com o nome de Sofia. Assim, aquele espírito queria ser Jesus e aquele espírito queria ser Maria, encontram-se no plano espiritual pela primeira vez lá em Sírios. Jesus a convida para que ela viesse a ser na Terra, aquele pequenino planeta, a mãe dele, para que assim as profecias de Isaías se cumprissem. A princípio, Sofia olha para tudo aquilo e que viria e nega, ela não se acha capaz, não se acha capaz de toda aquela situação, né? Mas então Jesus diz para ela, ele olha para ela e diz, lá na Terra ela teria uma falange de espíritos, amigos, anjos que te guiarão, em especial o anjo Gabriel. Mas, acima de tudo, terás o apoio incondicional deste teu filho, que se chamará Jesus. E ela aceita, então, e começa a preparação celestial em Sírios para que Sofia pudesse vir até nós.
Ainda, segundo o Espírito Miramês, Sofia então desce até a Galileia, na pequena Nazaré, onde ela nasceria. Ela aporta lá na casa simples e pobre de Eliana, que seriam seus pais terrestres. Segundo Miramês, segundo Miramês, naquela noite, Sofia se ajoelha aos pés da cama onde dormiam seus futuros pais e, emocionada, agradece a Deus a oportunidade de estar aqui na Terra para ser a mãe daquele que seria o nosso guia e modelo para sempre. Ali, ajoelhada, ela jura obediência e resignação a Deus e àquele que seria chamado de Jesus. Nasce então Miriam, que em hebraico quer dizer beleza, pureza, enviada de Deus. E mesmo num lugar bem pobre, muito humilde, ela cresce muito feliz e bela, irradiando toda a sua luz. Aos 8 anos de idade, ela é enviada para conhecer um essênio, homem este que tinha a missão de prepará-la nos ensinamentos de Deus. E aos 16 anos, então, prometida a José, viúvo de Débora, com 5 filhos, ela recebe a visita de quem? Do anjo Gabriel. O anjo da sua falange de proteção, anunciando a chegada de Jesus. Então, meus irmãos, alguns meses depois, com a gravidez já bem avançada, Maria precisou viajar. O imperador César Augusto decretou que todos deveriam apresentar-se à sua terra natal para o censo. O imperador queria saber quantos escravos hebreus existiam na Palestina. Então, todo mundo tinha que ir para o seu lugar de origem ou da sua família para, então, o censo. E como José era descendente de Davi, só tinha censo para a casa de Davi em Jerusalém. E foi, aliás, em Jerusalém, desculpe, em Eufrates, hoje Belém. E eles viajam toda a Palestina, ela de burro e ele a pé, para chegar lá para o censo. Quando eles chegam na cidade, Maria, já com as dores do parto, não acham um lugar para se instalar. As estalagens lotadas, a cidade lotada do pessoal todo que tinha viajado para o censo. E eles, então, se abrigam numa manjedoura, aliás, num estábulo. E ali nasce Jesus, com uma manjedoura como berço, nos ensinando a primeira lição, a humildade. Primeira grande lição, a humildade. Bem, desse tempo do nascimento até 12 anos, mais ou menos, não se tem muitas notícias, né? Então, na Páscoa do ano 12, depois de Cristo, como era costume, todos se reuniam em Jerusalém para as festividades. Se festejava a Páscoa muito antes do nascimento de Jesus. A Páscoa era festejada por causa da libertação da escravidão no Egito. Então, como era de costume, todos iam para Jerusalém para as festividades. E José reuniu então sua esposa e seu filho, Jesus, e também juntaram-se a uma caravana e de muitos fiéis e também rumaram para Jerusalém. As crianças nessa caravana ficavam numa carroça só. Era um dia e meio de viagem. Chegaram lá na festividade e houve a festividade, se recolheram de novo de volta para a caravana para vir embora. Maria e José acharam que Jesus estava na carroça das crianças. Eles vão embora. Quando chegam de volta em casa, cadê Jesus? Cadê? A mãe, desvelada, ficou desesperada e voltam então a Jerusalém. E chegam aonde? No templo. E
lá está Jesus sentado, com os doutores da lei na sua volta, falando de Deus, das coisas de Deus, das benécias de Deus. Imaginem só. Maria, a mãe das mães, espírito iluminado que era, amava aquele filho, havia o carregado no ventre, amamentado o seio e criado com todo o amor, não é? Toda a bondade sob as leis de Deus, que era o seu Senhor. Mas sabia no íntimo as dores que viriam. E a gente sempre sabe, não sabe? Então, mesmo com a reencarnação e o esquecimento do passado, algo sempre nos diz, né, o caminho que nós vamos seguir e as pedras que a gente vai encontrar no caminho. E Maria sabia disso, também sabia disso. Então, a partir dos 12 anos, Jesus passa a ajudar o pai, José, na marcenaria, não é? E aos 27 anos, quando Jesus completou 27 anos, José morreu. E aí Jesus passou a tomar conta da sua mãe Maria, como era o costume, como eu contei para vocês lá no princípio. Mulher, viúva, com filho adulto, estava segura, porque o filho, então, tomava conta da mãe. Bem, com 30 anos, Jesus começa, então, o seu apostolado. E a mãezinha sempre esperando o seu retorno, né? Ficava sabendo das coisas que aconteciam, né? Por pessoas que vinham e vinham. Ele voltava de vez em quando para casa, voltava a perambular nas voltas ali ao derredor do lago de Genezaré, e sempre a mãezinha o aguardando de volta, né? Bem, essas viagens e essas pregações de Jesus, como nós sabemos, e essas suas ideias renovadoras, não foram bem entendidas e acabaram o levando à crucificação. Mas sabemos, né, que Jesus deixou um legado inesquecível que nos guia até hoje. Todos fugiram. Na hora derradeira, todos fugiram. Quem não fugiu, o negou 3 vezes. Mas Maria e João, o jovem João de 15 anos, o filho mais novo de Zebedeu, se mantiveram aos pés da cruz, até o desencarne de Jesus, né? E antes do desencarne, Jesus olha para Maria, olha para João e diz: Mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Como predizendo que Maria seria a mãe das mães. Muito bem. Algum tempo se passou e então João e Maria mudam-se para Éfeso. Éfeso era uma aldeia pequenininha, à beira do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. E lá João então cria, né, funda uma igreja cristã, mais uma entre muitas naquela época onde nasceu o cristianismo. E essas igrejas, né, elas eram construídas e elas recebiam as pessoas que precisavam de cuidado, de comida, os doentes, os desvalidos, né? Então, quem fazia esse trabalho de receber os doentes e os desvalidos era Maria. Sempre com uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de consideração. Então, eles trabalharam por muito tempo juntos nessa igreja em Éfeso, espalhando a boa nova. Bem, um dia, no final da tarde, João não se encontrava, já tinha se passado anos, Maria já tinha uma certa idade, o corpo físico já estava debilitado, a vida era muito difícil, né?
Maria entrega-se como de costume. À noitinha, entrega-se como de costume as orações, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias atrozes e em mortes tenebrosas, né, por amor ao seu filho e por amor à sua fé, né, a sua fé em Deus, Deus único. Porque vinham notícias de mortes, muitas mortes de cristãos, num número enorme nos circos, comido pelos leões, ou nas masmorras de fome e de maus tratos. E embora sozinha, Maria nunca se sentiu só. Ela sempre teve a sensação de que que tinha companhia, e tinha companhia dos bons espíritos, né? Então, uma força, sempre uma força singular, diferente, enchia o corpo dela de gratidão e de alegria. Então, ela percebe lá no longe, no meio da sua reza, ela percebe lá no longe alguém chegando e gritando: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Muitos chegavam assim até Maria. E ela, maternalmente, o convida a entrar. Como a noitinha vinha chegando, ela não conseguiu ver quem era. Então, ela ouve aquela voz: minha mãe, venha para os meus braços. Sou eu, teu filho Jesus. Bem, a emoção tomou conta de Maria. E ele diz: venha para os meus braços, minha mãe. Eu vim aqui te buscar. Eu vim aqui porque meu pai deseja que tu sejas a rainha no reino dele. Então, eu vim te buscar, pessoalmente. E foi assim que Maria desencarnou, então, pelas mãos de Jesus. E as promessas se cumpriram, né? Bom, até hoje, esse espírito iluminado, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, trabalha por todos nós, pelos aflitos, consolando e nos assistindo a todos. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, o seu capítulo 3 leva o título No Hospital Maria de Nazaré. Esse espírito que então Ivone psicografa, mas ele que intui a médium, não é? O nome dele é Camilo Cândido Botelho. E ele fora, em Portugal, um grande escritor. E se suicidou porque ficou cego. Então ele conta as amarguras e todos os sofrimentos atrozes que passam os suicidas nos umbrais, desgastando as suas energias vitais, porque quando o suicida corta a sua vida, ficam energias vitais que ele precisa purgar. Então, ele fica nesses lugares difíceis, né, tenebrosos, até que, expurgando essas energias, ele então é socorrido nessa colônia, uma espécie de colônia correcional, é assim conta o espírito, dirigida por espíritos de grande envergadura, tendo o nome da Santíssima Maria de Nazaré, que ainda trabalha até hoje, mais do que nunca, consolando e amando a todos nós, seus filhos, e nunca mais saiu do nosso orbe, né? Da volta dos seus filhos. Bem, meus irmãos, a partir de agora tem muita psicografia a respeito, mas nós temos tempo, não temos tempo, então vamos encerrando assim a nossa doutrinária. A bibliografia
dessa doutrinária foi tirada do livro Memórias de um Suicida, então, de Ivone do Amaral Pereira, o Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho Novo Testamento, lá em Lucas, e o Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec e os Espíritos Codificadores. Bem, então, a gente encerra agradecendo demais a oportunidade deste estudo, deste trabalho, que nos tocou muito, nos comoveu muito, e pedir que nesse Natal comemoremos o nascimento de Jesus, não lá no estábulo, mas no nosso coração. Comemoremos o nascimento de Jesus no nosso coração, que a sua doutrina de amor se vivifique nas nossas vidas, que sejamos os seus semeadores, seus discípulos, com força, com fé e com determinação. Lembrando de todos os queridos, os grandes espíritos que iniciaram essa caminhada, espalhando o Evangelho e honrando eles com o nosso trabalho, né? Então, meus irmãos, eu vou fazer, para nós encerrar como prece, eu vou fazer uma pequena leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, que diz assim: você que é mãe, lembre-se que o seu exemplo é a lição mais forte para o seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças. Não critique o pai diante dos filhos. Não fale mal dele. Nunca o diminua com desprezo. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer, se for preciso, porque eles são frutos que você mesma semeou. Uma boa noite a todos, que Deus nos acompanhe. Muito obrigada. Muito linda a tua mensagem, Doré. Emocionante. Agradecemos pelas palavras confortadoras, né, e emocionantes que nos deste. Esperamos vê-la em breve, querida. Um abraço. E eu convido os irmãos, então, a assistir um vídeo Saber e Fazer, para concluir com todo o trabalho que tu recomeçou aí. Beijo. Beijo. Dia de saber e fazer. Que alegria estar ao seu lado novamente. Você talvez já deve ter ouvido uma belíssima canção de Beto Guedes intitulada Sol de Primavera. A letra é primorosa, simples e repleta de reflexões. No fim da música, depois de falar da importância do perdão, do quanto é importante manter os nossos sonhos, o compositor finaliza com uma sábia advertência. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Note quanta sabedoria há nessa ideia. O compositor faz uma diferença entre saber e fazer. Distinção que nem sempre observamos. Temos conhecimento de muita coisa, estamos carregados de informações, mas nem sempre nos comportamos de acordo com o grau de conhecimento que possuímos. Sabemos, mas não fazemos. Sabemos que o cigarro é prejudicial à nossa saúde, mas nos custa abandonar o vício. Conheci um médico especialista em problemas pulmonares que era fumante
inveterado. Sabemos que há muita coisa em nossa vida que não anda bem e temos consciência do que precisa ser feito para mudar. Contudo, entre o saber e o fazer, há uma grande diferença. No mais das vezes, falta a nossa atitude. Essa é a palavra mágica, atitude. Escrevia Monteiro Lobato que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Temos ótimas ideias, mas poucas atitudes. Concebemos muitos planos, mas nem sempre executamos o que idealizamos. E aí, nos sentimos frustrados. Sonhamos muito, todavia realizamos pouco, ou quase nada. É muito importante ter objetivos na vida, fazer planos, idealizar metas. Entretanto, todo sonho exige ação produtiva. Uma residência inicia-se na planta, porém, se os pedreiros não entrarem em ação, a casa não sai do papel. Toda grande caminhada começa sempre pelo primeiro passo. Não adianta traçarmos o roteiro da viagem se não percorrermos a estrada. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier como ele havia conseguido psicografar mais de 400 livros. Ao que o médium respondeu: ora, um por vez. A propósito, você já pensou nas atitudes que precisa tomar em sua vida? Pode ser um curso de reciclagem profissional, deixar um vício que tanto prejudica, um diálogo franco com o cônjuge, o desenvolvimento da religiosidade, exercitar o corpo, perdoar alguém que o ofendeu, enfim, uma série de situações em que já sabemos o que precisa ser feito. Deixar para depois pode ser tarde. As possibilidades atuais poderão ser diferentes amanhã. Não adie a possibilidade de ser feliz hoje. Isso só ocorrerá se você não tomar as decisões necessárias agora. A toda hora, moldamos o nosso destino com as nossas atitudes, ou seja, com aquilo que fazemos ou com aquilo que deixamos de fazer. Você é o construtor da sua felicidade. Desperte, trabalhe, movimente-se. Só assim vai aprender a lição que já sabe de cor.